Logística reversa no comércio exterior brasileiro. Por que isso ainda é tão pouco utilizado e por que a gente tem um potencial gigante para fazer esse tipo de ação? Nesse vídeo você vai entender mais ou menos esse bate-papo que a gente vai ter rapidamente. Acompanhe. Gente, tudo bem com vocês? Entrando rapidinho mais em um vídeo, dessa vez eu vou falar sobre 2 e-books que eu mesmo criei, falando sobre comércio exterior para iniciantes. Mais legal de tudo, o custo é muito barato, gente. Vocês vão ter um material de qualidade ótimo e na mão de vocês. São e-books ou você pode até publicar eles. Olha que legal. Tá interessado nisso? Quer saber mais ou menos o preço e quanto que fica? Lembra, se comprar os dois, o preço reduz, tá bom? Ó, vou colocar o link aqui na descrição, aqui embaixo. E o mais importante, entre em contato conosco. A gente manda os e-books para vocês, mas o mais legal, tenha isso em mãos. Porque com isso, você vai conseguir entrar em qualquer empresa, você vai conseguir entender o que é o comércio exterior. Tá legal? Obrigado, pessoal. Uma boa aula. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez sempre agradecendo a cada like, a cada visualização, a cada inscrito novo no canal. Obrigado de coração, isso é muito legal para a gente saber que os vídeos estão sendo bons para vocês e vocês estão aprendendo sobre comércio exterior. Isso que é o importante, é melhor do que ganhar muito dinheiro, tá bom? Gente, vídeo na nossa base de 10 a 15 minutos. Dessa vez a gente vai falar sobre logística reversa e por que isso ainda não funciona aqui no Brasil, tão pouco explorado, e onde estão os gargalos ou onde a gente consegue trabalhar legal. Sem mais enrolação, vamos a isso. Pessoal, logística reversa é um conceito que é relativamente novo aqui no Brasil. Existem alguns estudos feitos, mas os estudos são trazidos de fora. E, teoricamente, logística reversa nada mais é do que você utilizar a embalagem, utilizar o pallet ou utilizar o container em si para ir e vir. Ou seja, é como se você comprasse um container, utilizasse esse container para exportar para o seu cliente e, ao mesmo tempo, utilizar esse mesmo container trazendo do seu fornecedor. Mas, Thiago, isso funciona? Não. Sabe por quê, pessoal? Porque para utilizar esse tipo de situação, para que essa situação do container, no caso, seja utilizado, você tem que casar o fornecedor com o cliente lá fora. Ou seja, você tem que, em tese, o teu cliente lá fora, ele tem que desovar a carga e devolver a carga ou colocar num armazém seu ou um armazém de algum parceiro. E aí que começa o primeiro grande problema. Você comprar um container. Porque é muito complicado você comprar um container e utilizar esse tipo de container no transporte, na exportação no caso, e depois na importação. Por quê? Porque um armador ou um agente de carga vão exigir N documentos sobre esse container, e além disso, você vai ter que etiquetar sim, você vai ter que lacrar esse container e o seu fornecedor lá fora também. É muito mais complicado, por isso que é muito mais válido utilizar o container do armador, porque ele já vai ser automaticamente liberado para a utilização tanto na exportação quanto na importação. Ou seja, você paga pelo container, mas paga o aluguel do container. Aqui em cima eu vou colocar a aula sobre demurrage. Foi uma aula super legal que a gente teve uns dias atrás, que falava exatamente sobre isso, estufagem, desova do container. E por que o container tem que ser do armador? Ele não consegue, você não consegue comprar e vender um container. Ele requer muitas habilitações para isso. É muita dor de cabeça. Mas
Tomando por esse conceito, o que pode ser feito? A utilização dos pallets. Sim, digamos que você vai exportar uma carga e vai utilizar os pallets. Sua empresa comprou 10, 15 pallets, por exemplo, e vai utilizar esses pallets para exportar essa carga. Muito legal, porque aí o container é do armador, mas os pallets são seus. Quando chegar para a desova do container lá, o teu cliente, sei lá, na Suécia, por exemplo, ele vai desovar, o container vai ser devolvido para o armador, o agente de carga dele vai devolver o container para o armador e ele vai ter os pallets dele. Ele pode muito bem reutilizar esses pallets para outro cliente dele ou para você mesmo, caso ele seja seu fornecedor e seu cliente. E aí começa a ficar interessante, porque a embalagem começa a ficar mais barato. E aí o conceito de logística reversa começa a ser utilizado. Suponhamos que esse cliente seu na Suécia, que eu dei o exemplo, ele seja seu fornecedor também. Você manda um container com os seus pallets, ele dissolve o container, beleza, legal. E aí ele, no mesmo container de venda, ele ova um outro container, ou seja, ele estufa um outro container com os seus pallets. Começa o giro. Então começa a ficar interessante por causa disso. São custos pequenos? Sim. Mas são custos pequenos que no final das contas, lá no teu preço final, vai ser super interessante. Então realmente, o estudo para a compra de um container, ele não é tão vantajoso, não é tão viável assim. Mas o estudo de utilização de pallets, principalmente pallets de plástico, aí começa a ser interessante. Então, o que é a logística reversa nesse sentido? Em tese, se ele fosse ao pé da letra, seria a compra de container. Mas, como a gente falou há um pouquinho de tempo atrás, não é tão vantajoso, ou é muito burocrático, muito complicado, e os armadores não gostam de embarcar no navio deles um container X, que é de uma pessoa X. Ele vai pedir um monte de formulário, um monte de coisa, vai causar muita dor de cabeça. Ele não quer um container de outra pessoa no navio dele, pura e simplesmente. E aí ele vai dificultar. Mas em relação aos pallets, não. Não, ele não precisa saber, o armador não precisa saber, o agente de carga não precisa saber, são pallets apenas. E aí aqui está, o grande pulo do gato, como dizem antigamente, é você utilizar pallets de plástico, que são vendidos normalmente, tem empresas aqui no Brasil ou no exterior que fazem esse tipo de pallet de plástico, porque ele não vai precisar de fumigação. E o que é fumigação, Thiago? Fumigação nada mais é do que você utilizado em pallets de madeira. Você precisa fumigar, ou seja, você precisa dizer que aquele pallet está sem pragas, ou seja, não tem bichinho, não tem alguma coisa que corroa o pallet ou que corroa a carga, ou que não apresenta bugs, não apresenta bichos. E você precisa fumigar, ou seja, nada mais é do que passar um inseticida no pallet de madeira e ter um certificado de fumigação aqui feito. O pallet de plástico, interessantemente feito, ele não precisa disso. É um pallet de plástico, então ele não vai trazer bicho, ele não vai trazer... O que ele pode é ficar umidificado, mas não úmido. Ele vai ficar umidificado, vai passar, beleza. Então, esse conceito de logística reversa para os pallets é extremamente interessante. Então, imagina, voltando um pouco ao assunto. Suponhamos que o teu cliente, teu fornecedor, seja a mesma pessoa lá na Suécia, que eu falei. Você mandou a carga por um container de um armador, mas os pallets são seus. Você, porventura, precisou comprar uma carga do teu fornecedor e ele manda de volta nos seus pallets. Você começa a utilizar isso. Ou então, melhor ainda, aula aqui em cima sobre exportação e importação temporária. Aí sim, olha o pallet novamente, olha a logística reversa novamente.
é muito utilizado. Então, pessoal, começa a pensar nesse tipo de investimento. Ah, mas Thiago, eu vou gastar mais. Nem sempre. Às vezes o retorno é vantajoso. Porque às vezes um pallet que, não sei, eu vou chutar um valor, que custe R$ 100 um pallet de madeira e 180 um pallet de plástico, o de madeira você vai utilizar uma, duas vezes estourando. O pallet de plástico, ele tem vida útil mais longa, ele vai quebrar, obviamente, mas vida útil mais longa. Então começa a pensar nesse tipo de investimento e o custo-benefício extremamente interessante. Tá bom, pessoal? Aula curta, respeitando os nossos 10, 15 minutos. Mais uma vez, vou colocar os meus dados aqui embaixo. Entre em contato comigo, gente. Isso é muito importante. Não fiquem com dúvidas, estou aqui para ajudar. E o mais legal também, gente, se inscrevam no canal. Eu tô vendo muita gente que vê os vídeos, mas não se inscrevem. Se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para receber as nossas notificações de aulas todas terças, quintas e sábados com papo com especialista. Mais importante também, curtam, comentem e compartilhem, porque conhecimento, pessoal, não sou eu falando, mas são todas as pessoas que eu chamo para o papo com especialista. Conhecimento é legal ser passado, ou seja, compartilhe esse vídeo, dá uma ajuda para o canal, por favor. E não me esqueci, 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, compartilharem, comentarem, enfim. Tô aqui para ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Uma ótima aula, um bom dia.